Queridos, graça e paz. É bom nós estarmos aqui, né? Eu queria parabenizar os homens da igreja. Hoje nós estamos comemorando o dia do homem congregacional. Deus abençoe a todos, dê graça a esses homens que Deus levantou aqui nessa igreja para celebrar o grande nome do Senhor e servi-lo com sinceridade de coração. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dar as boas-vindas às pessoas que se encontram aqui nesta noite. Estou vendo diversas pessoas com um rosto diferente, quer dizer, que não vieram aqui ultimamente. E quem está visitando a igreja, levanta a mãozinha, só para a gente ter aqui. Seja bem-vindo, querido. Tem ali uma jovem, tem um rapazinho ali também. Tem mais gente aqui do lado de cá, viu? Levanta a mãozinha assim, tem um cidadão ali com a sua esposa, tem uma senhora ali, um jovem. Sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. E tem também José, Gênison Nildo, né? Gênison do presbítero, Gênison Brito. Muito bem, irmãos, nós vamos compartilhar com vocês um assunto que não é muito agradável, né? Não se ouve falar muito nas igrejas, mas é necessário porque nós precisamos ouvir as verdades que a palavra de Deus tem revelado. Eu não poderia deixar de tratar dessa questão porque eu tenho uma responsabilidade muito grande diante de Deus por essa igreja, por todos que fazem parte desse ministério, porque afinal de contas Deus me colocou aqui pela sua graça, um pastor titular. Eu sou responsável por ela diante de Deus, diante da denominação, diante do Estado brasileiro e diante também das outras igrejas aqui da cidade e deste país. Eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia, quem estiver com ela, no texto de Romanos, capítulo 2, verso 9 até o verso 11. Sentados mesmos, vamos ficar quietinhos, desliga os seus celulares, os seus smartphones, depois você liga até o horário que você achar conveniente, mas agora não, agora é hora de nós pararmos, ouvirmos com atenção a palavra que Deus tem determinado que fosse compartilhada com os queridos nesta noite. Preste bem atenção. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Que Deus se diga a nos abençoar com o que lemos na sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Bom, eu já disse aqui que eu não tenho nenhuma capacidade de falar a não ser aos seus ouvidos. Através de instruções, que é bastante facilitado. Daí para frente, só Deus, através do seu Espírito, pode aplicar a sua palavra no seu coração. Então, é bom ouvir que quem vem para a igreja sempre ore para que Deus graciosamente fale o seu coração, enquanto os irmãos louvam, oram e pregam a palavra do Senhor, porque ninguém tem esta capacidade que é exclusiva do próprio Deus. Eu falo aos seus ouvidos e Deus fala ao seu coração. Se você estiver reverentemente na casa do Senhor, com o coração inclinado para ouvir a Deus, a sua palavra, você com certeza vai ouvir a voz de Deus, esta voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Muito bem. Queridos, eu postei hoje pela manhã, cedo, 4 quadros no Facebook. Eu queria, no grupo da igreja, no grupo do grupamento de engenharia, que eu faço parte, no grupo dos pastores da denominação. E o primeiro quadro diz o seguinte: Deus é santo e estabeleceu nas Sagradas Escrituras um código de santidade para ser observado por todos os homens. E por esse código todos serão julgados neste mundo e ou na eternidade. Segundo quadro: o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei divina ou a transgressão dessa lei.
é algo tão grave aos olhos de Deus que para sua solução o custo foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Terceiro quadro, ninguém que transgride os mandamentos divinos impunemente, ninguém transgride os mandamentos divinos impunemente, cedo ou tarde os seus pecados o acharão, ou neste mundo e ou na eternidade. A exceção fica por conta daquele que confessou e deixou os seus pecados. Se alguém se diz crente, que em tese tem o Espírito Santo, e não tem nenhuma sensibilidade ao pecado, das duas, uma, responde, ou não nasceu de novo, ou o Espírito que habita nele está entristecido, ou a sua ação apagada. Então esses quatro quadros coloquei aí no Facebook para as pessoas que eu tenho relacionamento através das redes sociais. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor nesta noite, pedir graça e misericórdia para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela bênção de estarmos todos juntos nesta noite, diante de Tua santa presença, para pedir misericórdia, graça para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa igreja e o Teu povo em geral. Queremos agradecer por esse privilégio, Senhor, de estarmos nesta noite em Tua casa, celebrando ao Deus dos céus, ao Deus Altíssimo, ao Deus que por nós tudo executa. Pedimos a Deus nesta noite misericórdia para nossas vidas, para a minha vida, para a vida dos Teus filhos que se encontram aqui nesta noite, os nossos queridos visitantes, que o Senhor esteja aplicando esta palavra com graça e poder em nossos corações. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, aquilo que nós pensamos ou praticamos, ó Deus, e que deixamos de praticar, que feriu a Tua santidade, que, ó Deus, insultou a santidade do Senhor. Pedimos misericórdia, perdão, graça, ó Deus, para que possamos continuar a vida aqui neste mundo que Te agrade. Abençoe a igreja nesta noite, abençoe aqueles que não puderam vir à Tua casa, por razões quaisquer, o Senhor é quem sabe, e renova a vida espiritual do Teu povo. Tenha misericórdia, prepara-nos, ó Deus, ou para a nossa partida deste mundo para a eternidade, ou para o arrebatamento da igreja. Esta é a nossa oração, e nós fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu li um texto que fala sobre essa questão da pecaminosidade do homem. Tanto no capítulo 1 como no capítulo 2 de Romanos, Paulo aponta pelo Espírito o estado natural do homem, que está morto em seus delitos e pecados. Eu queria falar sobre isso nesta noite, tratando adequadamente a questão do pecado. O texto foi lido de Romanos, e vamos agora dar uma pequena introdução, além dos quadros do Facebook, e vamos começar a pensar um pouquinho nessa questão tão grave aos olhos de Deus. Talvez você não tenha consciência do pecado, e isso é grave, porque eu disse, se você é crente, você tem o Espírito. Se você está insensível à questão do pecado, você comete um erro, uma falha, um pecado, que a palavra de Deus diz que é pecado, e você não tem consciência de que você errou diante de Deus, realmente, querido, ou o Espírito está entristecido dentro de você, ou a sua ação apagada. E o momento é de pedir misericórdia, perdão, se humilhar, chorar diante de Deus, para que a nossa vida seja restaurada para a glória dele. Eu, quando estava terminando esta mensagem, no último item, eu tive que parar e entrar no WhatsApp e me dirigir a um irmão meu e pedir perdão por uma grosseria, por um tratamento descortês, apesar de aparentemente ter tido razão, mas mesmo assim eu pedi perdão, porque nós somos irmãos e não devemos tratar um ao outro de forma descortês, porque senão não teria nem condição de pregar aqui nesta noite. Tão sensibilizado eu estava diante do Senhor quando estava organizando, montando
a mensagem desta noite. Muito bem. Queridos, eu queria logo informar, para quem não sabe, e para quem sabe, para ter consciência, de que a Bíblia nos revela um Deus real, verdadeiro, um Deus pessoal e um Deus que tem um atributo que todos devem levar em consideração, que é a santidade. Deus é santo. Amém? Deus é santo, puro, perfeito. E o problema maior é que Ele exige de suas criaturas morais uma vida de santidade. Ele graciosamente nos deixou um código de santidade para ser observado. E a transgressão deste código constitui-se pecado. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. Para Deus, irmão, não existe uma gradação de pecados. Pecado, pecadinho, pecado e pecadão. Qualquer falta de conformidade com a lei divina ou a transgressão dessa lei constitui-se uma afronta à santidade de Deus, constitui-se um pecado, e o salário do pecado é a morte, ou seja, a separação de Deus. Muito bem. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus por isso. De toda a criação, nada se compara ao ser humano, porque Deus, ao fazer, impingiu na sua alma o que nós chamamos da imago Dei, a imagem de Deus no homem. Nós somos parecidos com Deus, mas Deus não se parece conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos, irmãos, pensar o que a teologia diz acerca de pecado. O conceito, a definição que eu falei é o mais simplório possível. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. E esta lei está aqui revelada na palavra do Senhor, especialmente no Novo Testamento, que tem que ser observado por todos, sob pena de nós sermos punidos por Deus. É o que a palavra de Deus nos revela. Não vou esconder nada de ninguém aqui nesta noite, porque hoje, irmão, nós estamos nos confrontando com a teologia do benefício, da bondade, do amor de Deus, da misericórdia, e busca a Deus que será feliz, será abençoado, etc, etc. Esquecemos que temos que tratar com Deus que é amor, evidentemente, mas é santo, justo e verdadeiro, e não terá o culpado por inocente. É assim que a palavra de Deus nos revela. Pecado, ainda segundo a Bíblia, é o desejo de desfrutar das coisas proibidas por Deus, que nós chamamos da concupiscência da carne, o desejo de obter as coisas proibidas por Deus, que é a concupiscência dos olhos, o desejo de fazer as coisas proibidas por Deus, que é a soberba da vida. Está lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Muito bem. Queridos, conhecendo os males provocados pelo pecado. Um dos maiores males que o pecado provoca na vida da pessoa, que ela traz sobre ela a ira de Deus. Deus não consegue, irmãos, compactuar com o pecado de ninguém, seja pastor, apóstolo, profeta, evangelista, doutores, crente comum, não interessa. Ninguém escapa da manifestação da ira de Deus por causa do pecado, por causa do infringimento à lei do Senhor, revelada aqui na sua palavra. Olha, a Bíblia diz assim: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Do alto da sua glória Ele contempla a humanidade envolvida pelo pecado, pela desobediência, pelo insulto à sua santidade. Ele se ira contra o pecado do homem. E chega certas situações, irmãos, que a ira de Deus é derramada sobre um povo, uma pessoa, uma comunidade e assim por diante. Nós temos um caso na Bíblia
a ira de Deus derramada dentro da igreja, na hora do culto a Deus. Quando um casal, diz a palavra do Senhor, vieram ofertar algo ao Senhor dentro do santuário, dentro do lugar onde a igreja estava reunida para cultuar ao Senhor. E quando aquele homem, representando a família, deposita uma quantia significativa aos pés dos apóstolos do Senhor, eles, através do apóstolo Pedro, disseram: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo? A questão é o seguinte, irmãos, é que Ananias tinha vendido uma propriedade e disse que o valor, por exemplo, era R$100, foi R$100 o custo dela. Ele chega e entrega à igreja R$50, dizendo que este foi o preço que venderam a propriedade. E aquela mentira custou o derramar da ira de Deus sobre ele e morreu do infarto na hora do culto. A mesma coisa aconteceu com a sua mulher, quando disse a mesma mentira perante a igreja, perante os apóstolos do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, é o seguinte, que Deus se ira contra o homem por causa do pecado. Veja o que a palavra de Deus diz ainda sobre essa questão: porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Está escrito em Romanos capítulo 1, verso 18. O salmista diz: porque somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor somos angustiados. Aquelas pessoas que ouvem o Evangelho são colocadas diante da graça de Deus e rejeitam, diz a Bíblia: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso, meus irmãos, eu acho uma coisa muito séria e que leva a gente a estremecer diante de Deus com temor no nosso coração, porque Deus se ira contra o pecador, contra o pecado, em todas as suas manifestações. É o que a palavra de Deus nos revela. Irmãos, a questão é tão séria, diz a Bíblia, que por causa de uma simples desobediência, a humanidade se encontra no estado em que ela se encontra, afastada de Deus, contaminada pelo pecado, a natureza corrompida, e foi um pecadinho cometido por Adão e Eva. Desobedecer apenas o mandamento de Deus. Simples, irmãos, que foi se apropriar do negócio que Deus tinha proibido que eles fizessem aquilo. Adão, com aquele pecado, não prejudicou a si mesmo, no sentido físico, nem também a alguém, mas aquilo foi um insulto a Deus. Por quê? Porque foi uma desobediência, uma transgressão de um mandamento dado por Deus para o casal e queria nortear a sua vida. Por causa disso é que a raça humana está aí degradada, corrompida, afastada de Deus. A outra consequência do pecado é a morte. A morte. O salário do pecado, disse Paulo, é a morte. É a separação de Deus. Queridos, quando a gente começa a olhar essa questão, a gente vê na experiência do homem que a morte física, que é esta separação da parte espiritual da parte material, é uma consequência direta do pecado. No dia, disse Deus ao casal, que dele comeres o fruto da ciência do bem e do mal, morrerás. Isso aconteceu, Adão pecou, Adão morreu espiritualmente, Adão ficou debaixo de perspectiva de morte física e de morte eterna por causa do pecado. Se pecado fosse uma coisa de somenos importância, Deus não tinha derramado a sua ira contra o pecado sobre o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Se pecado fosse algo simples de ser administrado, irmãos, por que é que Deus iria mandar o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário para nos tirar os pecados?
nos tirar os pecados. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, disse Deus, essa morrerá. Paulo diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Aonde? Em Adão. Salário do pecado é a morte. Tiago diz, o pecado sendo consumado gera a morte, a separação de Deus. E a gente às vezes não percebe a profundidade, a seriedade dessa questão e a trata como se fosse algo banal. Mas eu queria divertir aqui a igreja desta noite, que o pecado é mais sério do que nós possamos imaginar. Procuremos tratá-lo adequadamente conforme a palavra de Deus. Daqui a pouco eu explico mais aos irmãos. O pecado causa também intranquilidade, irmão, desassossego, consciência pesada, falta de paz e assim por diante. Olha, quando Davi cometeu aqueles 2 pecados horríveis, que os irmãos conhecem, quem conhece a história da Bíblia, a Bíblia diz na sua experiência, lá no Salmo de número 32, o seguinte: de dia e de noite a tua mão pesada sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Veja a consciência avivada em relação a essa questão. O drama espiritual daquele homem que tinha transgredido a lei divina, ter entrado numa área perigosa, a área sexual, relacionamento fora do casamento, levou também um assassinato para meditar, programar o assassinato de um dos seus campeões, dos seus heróis. Veja que a palavra de Deus diz, irmãos, que um abismo leva a outro abismo. Às vezes se comete um pecadinho que leva um pecado, depois a um pecadão, e a consequência danosa e prejudicial para qualquer pessoa. E tem muita gente desassossegada. Quando eu guardei silêncio, ou seja, não confessei o meu pecado, envelheci os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesada sobre mim, como eu disse, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. No Salmo 51 ele diz o seguinte: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com o espírito voluntário. Então, queridos, essas são uma das consequências do pecado que nós cometemos e que nós não confessamos, que nós não tratamos, que nós não somos perdoados. Isso está acontecendo na vida de muita gente. Quando eu disse que é preciso ter sensibilidade, porque nós somos passíveis de pecar. Não tem aqui ninguém, irmãos, que seja isento de cometer uma falha, um pecado. A nossa natureza já é, por natureza, como se diz, inclinada ao pecado. Inclinada ao pecado. O pecado jaz à porta, disse Deus a Caim. O pecado jaz à porta, está perto de você, está dentro de você. Mas compete a você administrar essa questão pela graça divina, na dependência de Deus. Conhecendo o alcance e a intensidade do pecado. Olha, o pecado alcançou todos os seres humanos. Não há um justo, nenhum sequer. Hoje a irmã Isabel estava pregando, falando sobre isso aqui. Todos pecaram, inclusive eu e você. Inclusive eu e você. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há homem que não pegue, disse Salomão, tanto lá em 2 Crônicas como lá no livro de Eclesiastes, a citação de Isabel hoje pela manhã. São João disse: se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e a verdade não está em nós.
Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Em outras palavras, ninguém que está aqui deixa de ser um pecador por natureza. É o que a palavra de Deus nos revela. Então baixe o fogo, baixe a bola, como se diz, reconheça que você é um miserável, eu sou um miserável pecador diante de Deus. Estava em casa pela madrugada, orando, comecei a chorar a Deus por causa de um erro que eu tinha cometido. E eu dei um grito, eu estava no quarto separado de Cláudia, da minha esposa, estava isolado, diante de Deus, em oração, chorando pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E eu louvo a Deus porque Deus abriu a minha mente para eu entender que estava no caminho errado. E eu não tinha outro meio a não ser cair de joelho diante de Deus e pedir perdão pelo meu pecado, irmãos. E você errando, pecando, e você não está, pelo menos, tendo consciência do drama que você está enfrentando na vida espiritual. Todos somos pecadores. Todos. Os homens. A criancinha, quando nasce, esse garotinho aí de Josias, pequenininho, essa criança tão bonitinha, mas é uma pecadora. Está morto em seu delito, esse pecado. Pastor, pelo amor de Deus, não diga isso não. Porque no interior, quando vocês sabem disso, no interior, quando morre uma criancinha, o quê? Morreu um anjinho. Morreu um anjinho, morreu um pecador perdido. Se Deus tem um plano na vida da criança, nesta fase, aí está dentro do seu arbítrio. Mas era pecador aos olhos de Deus, porque a palavra de Deus diz-nos que desde a infância a inclinação do homem é má, é inclinada para o mal, é só uma questão de tempo, vai desabrochando, começa o pecado a se manifestar. Eu estava vendo aqui a sainha, ela tirou o negócio e jogou do chão com raiva. Ao Senhor apanha. Aquela manifestação é a natureza humana naturalmente inclinada ao pecado. Quando a criança chora nessa fase e quer que os pais atendam na hora, é a manifestação da natureza corrompida pelo pecado. O egoísmo tem que atender o que a criança quer. E olha lá que os pais aí estão até ajudando a criança a ser uma pecadora bem pesada, porque fica dando tudo que a criancinha quer. Não combate o pecado. Além de todos serem alcançados pelo pecado, todo o pecador é totalmente corrompido aos olhos de Deus. A Bíblia diz, a sua estrutura, tanto o seu corpo como a sua alma, essa dicotomia maravilhosa do ser humano, que é composto por uma parte material e uma parte imaterial espiritual, está contaminado pelo pecado. Todo. O texto que a irmã Isabel leu pela manhã, Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia, diz a palavra do Senhor. E viu o Senhor que a maldade do homem se tinha multiplicado sobre a face da terra, e toda a imaginação do seu coração era só má continuamente. Veja o estado nosso diante de Deus, irmãos. Ai, nação pecadora, diz o profeta Isaías, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque sereis ainda castigados, se mais vós vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele nada, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Então esse é o estado do homem diante de Deus, de cada um de nós que estamos aqui, que está aqui nesta noite, e de todos os seres humanos. Além de todos serem pecadores, ele completo
é uma pessoa pecadora aos olhos de Deus. Deixa eu colocar outra questão aqui. Vamos pensar agora numa bifurcação da humanidade. Nós temos as pessoas que foram já redimidas dos seus pecados e aquelas que não foram redimidas ainda. Ou seja, os crentes salvos, os salvos e os perdidos. Quer dizer, aquele que aí não tem experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que a palavra de Deus nos revela. Olha, irmãos, preste atenção. Deus, Ele vai julgar o homem por causa dos seus pecados. A pessoa que não tem uma experiência com Jesus Cristo, ela está morta em seus delitos e pecados. Se morrer fisicamente, estando morto espiritualmente, esta morte se prolongará por toda a eternidade, banido para sempre diante da face do Senhor, por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. A morte, ela tem 3 dimensões. A morte espiritual, quando a pessoa já nasce pecadora. A morte física, essa que nós todos tememos, porque vai chegar um dia que eu vou sair deste mundo, quer queira, quer não, e você vai também. Pela ordem natural das coisas, eu vou primeiro de que Josias, de que Daniel. Eu estou com 68 anos, daqui a 10, tenho 78, daqui a 20. Aí não sei mais se estou por aí. E você vai chegar também lá. Você não escapa da sentença que pega sobre você, porque Deus disse para Adão: se você comer deste fruto, você irá morrer. E morreu espiritualmente, e diz o texto que Adão viveu 930 anos e morreu. Uma vida longeva, mas chegou ao final dela. Todos nós tememos a morte física, e ninguém gosta de ir para velório. Gosta? Eu não gosto. Eu vou a custo. Eu sou pastor, tenho que ir lá. Mas eu não gosto. Pense que negócio ruim, consolar numa situação inconsolável. Como é que você bota a mão no ombro, você deu uma palavra, Deus te abençoe, quando eu no WhatsAppzinho para a menina Lavínia, aqui da igreja, a mamãe dela aqui da igreja, o esposo dela morreu recentemente, ele passava aqui de bicicleta, Josemar tem o nomezinho, né? Josman, né? E ele deu um infarto fulminante, morreu com 50 e poucos anos na sua residência. Um segundo, irmão, não tinha para mim. A sentença pesa sobre nós. Tu és pó, em pó te hás de tornar. Mas essa não é a grande questão. A questão que se segue depois, irmãos. Se a alma já foi perdoada dos seus pecados pelos méritos de Cristo, aí sim você vai para um lugar de descanso. E se não foi? Como? Se a palavra de Deus, depois da morte, sexo, juízo, não mais perspectiva de redenção para ninguém. Como diz Estevão Jacinto, não adianta prece nem Ave Maria, porque vai aguardar o grande dia da ressurreição e do juízo final. Eu não vou perguntar se ele está preparado para a morte. Mas eu aconselho a você nesta noite a se agarrar com aquele que pode livrar você da perdição eterna, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua obra na cruz é capaz de salvar eu, você, nós da perdição eterna. Bendito seja Deus por isso. Amém? Mas deixa eu falar sobre os pecados dos crentes. Deixa eu falar um pouquinho. A palavra de Deus diz, irmãos, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus! Porque os crentes estão livres da perdição eterna por causa dos méritos de Jesus Cristo. Mas eu vou dizer uma coisa. Os seus pecados, os meus pecados, nós que confessamos a Cristo, estamos debaixo da sua graça, são tratados aqui neste mundo, saiba disso. Saiba disso. Ninguém escapa. Ninguém escapa, irmãos.
Deus não vai tratar pecado de crente na eternidade, não é aqui. Aqui se faz, aqui se paga, ditado popular, é válido para o crente, desde que ele não se arrependa e faça as devidas reparações. Quando eu falei sobre a sensibilidade do pecado, me preocupa, porque se você errou, irmão, você tem um caminho, vai lá e Jesus me perdoe. Eu errei, e me dê graça para não pecar mais, já que o pecado fere a tua santidade. Insulta a tua santidade, Senhor, me perdoe, me ajude, porque às vezes a gente é tão fraco que não consegue vencer a nós mesmos. Irmãos, não guarde pecado no seu coração, pelo amor de Deus. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessar e deixar, alcançará de Deus o quê? A misericórdia. Não guarde pecado no coração. Nós somos muito orgulhosos, principalmente o homem que não gosta de se dobrar, às vezes é errado, mas é preciso, é necessário. Pegou? Confessa. Eu não quero ouvir pecado de ninguém, não. Pelo amor de Deus, eu não sou padre. Aqui não tem confessionário, não. Nem aqui é delegacia de polícia para procurar investigar a vida de ninguém, irmãos. Mas você deve temer a Deus. Os seus olhos são como chama de fogo, que conhece a sua alma, o seu interior, as suas entranhas. Deus conhece, ninguém se esconde da presença de Deus. Se você, todo pecado, seja lá, se eu cometo um pecado contra Mateus, eu estou pecando contra Deus primeiramente, sabia? Quando Davi avançou na mulher de seu soldado, na sua confissão ele diz: pequei contra ti, somente contra ti pequei. Quer dizer, antes do pecado ser contra Mateus, e contra o Senhor. Confesso ao Senhor: Mateus, me perdoe, me desculpe, eu errei. Você tem feito isso? Eu vivi como presidente da Aliança, 2 mandatos, enfrentei muitas situações difíceis, pessoas que me agrediram, eu como presidente da denominação, pessoas que me insultaram dentro de concílio, eu estive procurando levar as coisas tudo dentro, como a lei da denominação estipulava, o indivíduo picotando, em cima, nunca chegou: pastor, eu me perdoe porque está sendo assim. Nunca ouvi. Olhando a trajetória desse amigo, pastor, é um desastre. Não conseguiu ficar em igreja, expulso de 2 delas. Irmãos, é coisa séria, irmãos. Pecado é coisa séria, estraga a vida das pessoas. Nós vamos participar daqui a pouco da ceia do Senhor. Isso é coisa séria, mais sério que você possa imaginar, porque a Bíblia diz, irmãos, que as pessoas que participam da ceia indignamente atrai a ira de Deus, juízo de Deus. É por isso, Paulismo, é por isso que entre nós muitos fracos, doentes, muitos que já morreram prematuramente, por causa desta celebração, que é feita de qualquer jeito, sem temor, sem respeito, sem ter consciência de que nós estamos diante do grande memorial da morte e redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz: examine-se, come a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas primeiro examine-se. Quando eu digo, irmãos, vamos pedir graça ao Senhor para celebrarmos a ceia dignamente, porque eu sei que nós somos pecadores aos olhos de Deus, e às vezes tem pecado que a gente não tem consciência deles. É por
isso que Davi diz: expurga-me, Senhor, dos pecados que me são ocultos, porque ele sabia que feria a santidade de Deus. Conhecendo o antídoto do pecado para terminar. E aí, pastor, o senhor traçou um quadro tão devastador, mas é para mostrar mesmo a realidade do pecado. Mas, irmãos, bendito seja Deus. Amém? Bendito seja o Cordeiro de Deus, como nós cantamos na igreja. Bendito seja o seu sangue, porque este sangue derramado na cruz nos purifica de todo pecado. Amém? A obra redentora que Jesus fez na cruz, irmãos, é suficiente para purificar o nosso coração e nos manter limpos para a glória dele. Cristo, disse Paulo, padeceu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo disse: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz ou no madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e com seu sangue nos purificou de nossos pecados. Amém? Corra para Jesus nessa noite e se lave no sangue do Cordeiro, para que a sua alma seja redimida, purificada, você possa gozar de comunhão com Deus. É o que a palavra de Deus nos revela nessa noite, irmãos. É o que a palavra de Deus nos diz. Rapidinho. Os dois pontos básicos que Deus apresenta para a gente ser liberto do pecado e da culpa do pecado. Sabe qual é, irmãos? Confissão. Já confessou os seus pecados? A mim não, pelo amor de Jesus Cristo. Não me venha dizer: pastor, eu pequei. Não me venha, só se foi contra mim. Aí eu vou dar um abraço, um cheiro, e dizer: está tudo bem, louvado seja Deus por isso. Mas antes de ajustar no nível horizontal, ajuste-se com Deus, porque todo pecado que nós cometemos é contra Deus. Todos é contra Deus. Veja que o apóstolo João disse pelo Espírito de Deus tratando essa questão: se confessarmos os nossos pecados, disse ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar o quê? De toda a injustiça. Glória a Deus. Davi disse: confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Queridos, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Vai ficar marcando passo na vida cristã. Mas, porém, aquele que as confessa e abandona, alcançará o quê? Misericórdia, perdão, graça, luz. Bendito seja Deus por isso, irmãos. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus te abençoe.
que Deus tenha piedade de mim e de você. Porque nós estamos diante do assunto mais grave que a palavra de Deus nos revela, a questão do pecado. E para Deus não há pecadão, pecado, nem pecadinho. Tudo aquilo que for contra a sua santa e bendita palavra é pecado, é transgressão, é insulto à santidade de Deus, é iniquidade e atrai a ira de Deus. Mas, graças a Deus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Amém?